E aí galera, beleza? A aula de hoje nós vamos falar sobre tectonismo, né? Terremotos, vulcões, tsunamis. E para isso estamos trazendo aqui o professor Maciel, professor de Geografia graduado, para nos ajudar a entender um pouco desse assunto. Mas antes de começar a aula, vá embaixo, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe nosso material para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Vamos à aula? Então galera, estamos aqui com o professor Maciel, professor de Geografia. Maciel, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Vinícius, pelo espaço aí. Satisfação em estar participando aqui com vocês. Pois é, gente. Maciel, professor de Geografia aqui, conterrâneo meu, colega de trabalho, e vem falar um pouquinho sobre tectonismo, né? Esse assunto que muito provavelmente vai estar presente nos próximos Enem e vestibulares, tá? Então eu vou começar fazendo algumas perguntas a Maciel. Maciel, a primeira coisa que me dá a impressão assim é que a gente erra muito, né? A gente acha que tectonismo só trata de terremoto, mas na verdade é um conjunto de fenômenos, né? Terremoto, tsunamis, vulcões. E isso é algo natural da dinâmica da Terra, né? E traz consequências terríveis, né? Muitas catástrofes já aconteceram na história da humanidade. Como foi a origem desses fenômenos, né? Que eu acabei de citar aqui: terremotos, tsunamis, vulcões, ou seja, o tectonismo. Certo, Vinícius. Como você falou, né, é muito comum as pessoas já levarem somente para o sentido dos terremotos. Né? Isso é muito comum, até mesmo que eu acho que é mais frequente, até mesmo nos noticiários. Né? Mas para a gente entender um pouco, né, sobre o tectonismo, né, os fenômenos, né, de terremotos, vulcões e tsunamis, a gente precisa entender como funciona o núcleo da Terra, né? Como funciona a estrutura terrestre. Aí eu vou abrir uma imagem aqui para facilitar a nossa compreensão. Para nós entendermos a questão dos terremotos, né, a gente precisa entender como é o núcleo da Terra, como é o interior dessa Terra, como é essa estrutura. Essa estrutura ela está da seguinte forma: nós temos então a crosta terrestre, que é a espessura, é a camada mais fina da Terra. A dimensão da crosta terrestre ela chega no máximo de 80 quilômetros, a espessura. Parece ser algo grande, mas se a gente for comparar, dimensionar com as outras camadas, a gente vai ver que essa crosta é muito fina, e por isso que ela sofre devido a essas ações. Então a gente vai ter que ir tirando, fora a crosta terrestre, a gente vai ter o manto superior, que ele é rígido. Nós vamos ter o manto inferior, que já é pastoso, principalmente aqui já ação do magma, e temos o núcleo externo, que também ele é líquido. E, por último, nós temos o núcleo interno. Esse núcleo interno, ele chega a temperatura mais de 6.500 graus Celsius. Tá? Então, por isso dessa temperatura. Eu costumo falar com os alunos, né, que se a gente imaginar uma panela de pressão, né, no fogo, e se a gente for lá e tampar aquele pito, onde aquela válvula, né, onde sai o ar, se a gente tampar aquela válvula, a panela ela vai explodir. Tá? Da mesma forma é o nosso planeta. Nós temos uma alta temperatura, alta pressão no interior desse planeta, e essa pressão precisa ser liberada. Então, essa pressão acaba sendo liberada através dos vulcões, né? É uma forma de liberar essa alta pressão que está dentro do nosso planeta. E é claro que é através dessa pressão que nós vamos ter, então, o magma, ele vai se movimentar, né? Nós vamos ter uma corrente formada pelo magma, e essa corrente no interior do nosso continente é quem vai fazer movimentar as placas tectônicas. E daí essas placas vai ocorrer o choque entre essas placas. Tá? Então, basicamente, a gente precisa entender de onde vem essa força, né, que movimenta, que faz com que essas placas tectônicas, né, se movimentem. A estrutura interna da Terra é dividida em partes, não é isso? E como é que essas partes foram definidas, né, já que a temperatura lá é tão alta, né, no interior da Terra? Isso. Como eu falei para você sobre essa questão das altas temperaturas, por exemplo, já houve cientistas que tentaram fazer uma pesquisa, tentar conhecer de fato como é o interior da Terra, para poder comprovar cientificamente. Só que essas tentativas foram frustradas exatamente pela alta temperatura, né?
os cientistas russos, né, eles foram os que conseguiram chegar mais longe. Eles conseguiram abrir um buraco eu não me lembro agora a referência, né, mas eu acabei me esquecendo aqui até onde eles conseguiram chegar, mas eles não conseguiram ir muito longe exatamente por causa da temperatura, né, que já chegava a 180 graus Celsius. Então, isso impediu com que eles fossem mais longe. Então, assim, se nós temos altas temperaturas, como que a gente pode definir que a Terra tem essas várias camadas? Os cientistas conseguiram comprovar isso através das ondas que são geradas pelos terremotos. Os terremotos, eles vão gerar a onda primária, né, que é a onda P, e a onda secundária, que é chamada de S, né, a onda S. Então, eles perceberam que essas ondas, elas têm um certo padrão, elas acabam mudando o padrão quando chega em uma estrutura diferente. Então, eles conseguiram perceber que a Terra tem essas camadas, porque quando essas ondas em contato com um material diferente, do qual há o percurso ali, ela passa a agir de forma diferente. Ok. Bom, a gente costuma aprender na escola, né, que a superfície terrestre, né, a parte externa, era uma coisa só, né, uma área só, que mais tarde se dividiu, né? Essa área original, que era uma só, se chamava Pangeia, não é isso? Como explica-se hoje, então, essa divisão dos continentes, né? Se antes era tudo uma coisa só, digamos assim. Isso. Essa teoria, né, Vinícius, ela tentou até ser explicada por Alfred lá no início do século XX, e ele, né, na época, ele explicou exatamente essa fragmentação, da Pangeia, porque ele constatou, ele como um meteorologista, né, ele também costumava observar bastante, e observando alguns mapas, ele percebeu que os continentes pareciam um grande quebra-cabeça, onde se encaixavam perfeitamente. E ele acabou percebendo que o continente sul-americano, ele tem um encaixe perfeito com o continente africano. Tá? Essa foi a primeira constatação dele. Posteriormente também, ele percebeu, principalmente por outros cientistas, né, geólogos, paleontologia, eles perceberam que encontraram fósseis, restos de fósseis, tanto no continente africano como no continente sul-americano, e são da mesma espécie. Então, não é só uma questão de uma aparência desses continentes encaixarem perfeito, mas por causa desses fósseis que foram encontrados tanto no continente africano como sul-americano. Isso, né, para ele já achava que isso comprovava que esses continentes eram um só, né? Mas alguns cientistas, né, questionaram ele, por exemplo, de onde vem essa força gigantesca capaz de mover esses continentes. E na época ele não soube responder. Essa resposta só foi chegar em 1960, com alguns cientistas americanos e britânicos que chegaram então à comprovação das placas, né, da teoria tectônica de placas. Então, essa questão de um único continente, ela é comprovada hoje pela teoria da deriva continental e pela teoria da tectônica de placas. Então, a tectônica de placas veio para reforçar essa teoria, né, que surgiu lá no início do século XX. Eles conseguiram comprovar, principalmente com aparelhos modernos, a questão dos sonares no fundo do oceano. Eles perceberam que ali tinha a presença, por exemplo, de cadeias de montanhas no fundo do oceano, né, que comprovavam que esses continentes ali haveria a formação de dobramentos nessa parte do fundo do oceano. Então, isso serviu para comprovar essa teoria de que nós tínhamos um único continente, né, que esse único continente, que era a Pangeia, ele foi se fragmentando ao longo do tempo pela ação do tectônica. Inclusive, antes, quando eu era criança, ainda quando comecei a estudar, eu sempre gostei de geografia, e eu notava, antes mesmo de estudar isso, que a semelhança do recorte do litoral brasileiro com o africano, né? Isso. Que é bem evidente, tá?
E vem cá, e como é que a gente explica esse movimento das placas tectônicas, né? Como é que isso ocorre? Eu vou mostrar aqui mais uma imagem para tentar facilitar, se tornar mais didático, né? Uhum. Então, essas placas tectônicas, elas se movimentam exatamente pela ascensão desse magma. Como eu falei, né, anteriormente, o núcleo da Terra, a gente vai ter uma temperatura aí aproximadamente de 6.500 graus Celsius. Então, isso vai fazer com que esse magma ferva, né? Quando a gente coloca uma vasilha, né, uma água para fazer o café, coloca lá no fogo, a superfície dessa água, ela está estática. Mas a partir do momento que começa a ganhar temperatura, a gente já começa a ver que essa água, ela passa a ter uma movimentação, né? As bolhas, é formada pequenas bolhas no fundo da vasilha e ela vai aumentando até chegar à superfície e estourar, né? E aí é o que acaba fervendo a água. O mesmo sistema, né? O mesmo ocorre com a questão do magma. Então, esse magma que está no interior da Terra, ele vai sendo empurrado para a superfície por causa das altas temperaturas. O que a gente vai ter aqui, então, uma corrente de convecção. Então, esse magma vai para a superfície, quando chega na litosfera, na crosta terrestre, ele não consegue ascender. Então, a tendência é ele ir para as laterais, né? Então, nós vamos ter aqui esse movimento aqui, ó, é o que vai fazer com que empurre as placas para a direita e para a esquerda. A gente vai ter até a questão de movimentos diferentes nas placas, que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, que a gente vai ter aqui, então, chamado dos movimentos, dos movimentos orogênicos e os movimentos epirogênicos, né? O movimento orogênico é o movimento dessas placas na horizontal, só que não apenas na horizontal, né? Esse movimento na horizontal, ele pode ser movimentos convergentes, onde as placas elas vão em direção uma da outra, e essas placas indo uma em direção da outra, vai provocar o choque, vai provocar os terremotos que nós conhecemos, os terremotos de maior magnitude. Isso traz consequências também, que é a formação de cadeias, de montanhas, os dobramentos modernos. Essa primeira imagem que nós estamos vendo aqui. Então, o choque, quando as placas elas se movimentam na mesma direção, é chamado de convergente. Quando essas placas se movimentam em sentidos opostos, né, é chamado de divergentes. Isso daqui, esse movimento divergente, ele vai fazer com que a borda dessas placas venha crescer. É isso que comprova, nesse caso do movimento divergente, a separação, o distanciamento dos continentes. Porque quando essas placas se distanciam, era para formar uma falha geológica. Só que essa falha, né, devido ao distanciamento, ele é preenchido com magma novamente. Então, essas placas elas acabam crescendo. Esses dois continentes acabam se afastando e ele é preenchido com um novo material, um novo magma. Então, nós temos esse movimento divergente que acaba estendendo essas placas. E temos os movimentos, o movimento transformante, né? Que as placas, elas vão em sentidos opostos paralelamente. Isso daqui, ela acaba provocando falhas, né? Nós temos até o caso da falha de San Andrea. Ela fica basicamente ali próximo de São Francisco, né, nos Estados Unidos, e nós temos então essa falha, esse tipo de movimento de placa. Além disso, o movimento na horizontal é o movimento orogênico. O movimento epirogênico é o movimento na vertical dessas placas. O movimento na vertical, epirogênico, normalmente ele acontece quando você tem falhas geológicas na crosta terrestre. Um exemplo dessas falhas geológicas que nós podemos citar aqui é o caso da falha de Salvador. Para quem não sabe, ali em Salvador nós temos uma falha geológica, que é conhecida como a falha de Salvador. Por isso que nós vamos ter ali a diferença entre a cidade baixa e a cidade alta. Então, o que ocorreu ali em Salvador foi uma falha, foi um movimento epirogênico que acabou provocando o soerguimento de uma parte e provocando a subsidência aí da outra parte da falha ali em Salvador. Todo mundo conhece o elevador Lacerda,
E o que de fato ocorreu ali em Salvador foi essa falha devido ao movimento epirogênico. Então a gente consegue perceber a importância, né, do estudo da geomorfologia, né, para estudo, para conhecimento de acordo com esses movimentos. E aqui, só para já finalizar essa pergunta que você me fez, Luiz, temos aqui as placas, né? Então, que nós temos, então, essa divisão crosta terrestre, ela é dividida em placas. E aí, a gente consegue ver aqui essas setas, ó, aqui nesse caso, entre a placa sul-americana e a placa africana, nós temos um movimento divergente, que é o afastamento entre esses continentes. Eles vão se afastando, mas aqui é preenchido novamente com o material, com o magma, tá? Você falou aí, eu lembrei, aqueles vulcões que submersem, não sei se o termo é esse, né? Que fica no mar, embaixo do mar, acho que é exatamente dessa questão aí, né? Divergência. Isso. E aí o magma sobe e ocupa o espaço. Isso, então alguns vulcões, né, acabam formando ilhas, posteriormente. Acúmulo de material, não é isso? Isso, então tem uma falha geológica no fundo do oceano, há uma ruptura, uma falha, esse magma consegue ascender na superfície e acaba formando uma ilha, formando ali um vulcão no meio do oceano. É exatamente isso. Ok. Nesse contexto todo de tectonismo, por que o Brasil não tem terremoto, Maciel? Não tem terremoto, não tem vulcões? Ainda bem que nós somos um pouco privilegiados nesse sentido, né? Verdade. No Brasil já houve, né, a questão de terremotos e vulcões, mas graças a Deus que a gente não chegou nessa era, né, nesse período. Então, no Brasil, a gente não vai ter terremotos de grande magnitude. E aí, por que, a grande pergunta, né? Por que no Brasil nós não temos terremotos de grande magnitude? É exatamente porque nós estamos no centro da placa sul-americana, né? Eu até mostrei imagem posteriormente, não sei se deu para perceber, vou só mostrar aqui mais uma vez. Claro. No Brasil, nós não temos terremotos de grande magnitude, porque nós estamos aqui, né, o nosso país, ele está aqui no centro dessa placa. Então, a gente acaba não sofrendo terremotos de grande magnitude. Tem terremotos nas bordas dessas placas, mas quando chega no Brasil, a intensidade desses terremotos já não consegue afetar tanto. Então, aqui no caso é muito comum, aqui na divisão, aqui no Chile, por exemplo, o Chile é um dos nossos vizinhos aqui, né, dos países sul-americanos, que tem a presença frequente de terremotos. Isso ocorre porque eles já moram, né, o país está localizado, melhor dizendo, na borda dessa placa sul-americana. Então, eles estão mais próximos da borda, eles vão sofrer com maior intensidade dessas ondas, né, provocadas por esses terremotos. E até por isso que é formado, a gente vai ter ali na costa oeste da América do Sul, né, a gente vai ter ali a Cordilheira dos Andes. Tá? Então, como foi formado a Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes, ela é formada exatamente pelo choque entre essas duas placas. Então, o choque entre essas duas placas vai provocar dobramentos modernos, né, o surgimento de cadeias de montanhas de grande altitude. Às vezes chega lá no Brasil, mas chega em menor intensidade, como eu falei. Pela distância, né? Pela distância, isso. Inclusive, quando você citou aquele primeiro exemplo de movimento, que é o convergente, né? Isso. Aí uma placa se sobrepõe à outra e acho que a questão da Cordilheira dos Andes é bem isso aí, né? Isso. Okay. Perfeito. Ok. Vamos passar para a próxima questão. Bom, como você acabou de falar, né? Vimos que o Brasil está no centro da placa sul-americana, então terremotos é algo raro acontecer aqui no nosso país. Então, qual é a explicação para esses abalos sísmicos que nós tivemos agora em 2020 aqui na Bahia? Certo. Que acaba assustando, né, a população, a gente fica meio... Está acostumado, né? Está acostumado, da onde vem isso que está acontecendo, né, de fato. E, na verdade, isso é explicado, né, porque, como eu falei anteriormente, esse magma, por mais que nós estejamos no centro da placa tectônica, o centro dessa placa ela também vai sofrer uma pressão. Eu até mostrei uma imagem lá da questão das correntes, né? Uhum. Ela toca uma superfície e aí ela provoca as correntes para a direita e para a esquerda. Isso. Então, o centro dessa placa acaba sofrendo pressão também, por mais que esse magma não consegue chegar na superfície, mas vai sofrer uma pressão.
Essa pressão no centro da placa pode provocar falhas, né, fissuras na crosta terrestre. E aí, quando provoca essas falhas podem provocar terremotos, né? É o que é chamado de epicentro, que epicentro é onde é a origem do terremoto, né? E hipocentro, deixa eu só mostrar a imagem aqui para facilitar essa compreensão nossa. Então, como eu falei, né, nós estamos no centro dessa placa, ela vai sofrer pressão e ela pode provocar aqui, né, na litosfera, né, que a gente já viu que é em torno de 70 a 80 quilômetros. Então, nesse percurso entre os 80 quilômetros de espessura, a gente pode ter uma falha. E aqui, nós temos aqui, então, o hipocentro, que é onde surge o terremoto, né, onde tem a falha, ocorre o tremor, e o epicentro, né, é onde inicia-se o terremoto. No caso de Salvador, Vinícius, né, próximo a Salvador, esses terremotos que estão acontecendo, teve um aí de maior magnitude, foi 4, não me lembro aqui agora, mas 4, alguma cifra aí, que foi, acho que, de maior intensidade. O que ocorreu foi porque esse hipocentro, onde ocorreu o terremoto, o abalo sísmico, foi muito próximo da superfície, né, aproximadamente aí 10 quilômetros, né, da superfície. Então, o hipocentro e o epicentro foi muito próximo. Isso ajudou com que esse abalo sísmico ganhasse uma maior força, uma maior proporção. Então, por isso que esse foi mais forte. Mas a gente não deve se preocupar em relação a esses tremores, a esses abalos sísmicos no Brasil, porque a tendência é não ser algo maior do que isso, né? Porque nós estamos no centro. Isso é comum, às vezes, um abalo sísmico, mas também a gente não pode aqui assegurar muita coisa, né? Se falando de geologia, a gente não pode dar muita segurança em relação a isso, porque é algo muito instável e que a gente conhece muito pouco o interior desse continente, né? Como é, por exemplo, a estrutura, né, dessa litosfera, por exemplo, em Salvador, se tem uma falha maior, ou o material que é composto dessa crosta ali, a gente não sabe como é. Então, mas de fato que a gente pode comprovar que a tendência é não ter um terremoto de maior magnitude, porque nós estamos no centro. Isso só é mais para as bordas das placas. Ok, Marcelo, eu acho que foi muito elucidativa a aula. Eu mesmo sou fã de geografia, inclusive, nem todo mundo sabe, mas eu quando fazia vestibular a primeira vez, eu fiz para geografia, né? Terminei não passando. E porque desde criança, inclusive, eu gostava mais de geografia do que história, por que pareça. Mas é isso. Eu gosto muito de geografia e foi um prazer aprender mais um pouco sobre o assunto com você, viu? Agradeço a sua presença. Se quiser fazer suas considerações aí, fique à vontade. Não, só quero agradecer, Vinícius, né, pela oportunidade e pelo convite, né, de estar aqui e a gente está compartilhando, né? Isso é muito importante, principalmente para os nossos jovens que estão almejando ir para a universidade. Quero dizer, né, que a gente está sempre à disposição, né, tanto aí do seu canal, como também dos alunos. A gente tem muitos alunos aí, e aqueles que sempre, às vezes, nos procuram, a gente está sempre disposto a compartilhar, contribuir, né, com um pouco que a gente sabe. Beleza, obrigado, Marcelo. E pode deixar que eu vou lhe incomodar outras vezes, viu? Até mais, até a próxima. À disposição. Valeu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Nos próximos vídeos também estarei trazendo outros professores para fazer a interdisciplinaridade, né, em nosso canal. Tudo isso para que você possa se dar bem nos Enems e vestibulares. Mas antes de sair, clique aí, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe nossos conteúdos para a gente produzir cada vez mais material para vocês, beleza? Até a próxima.